programa é forte e não é recomendado para menores. Alguns detalhes foram alterados. Victoria Carter era uma universitária ambiciosa, lutando para ser bem-sucedida. O que quer que quisesse, ela alcançava. Era muito determinada. Uma irmandade misteriosa prometeu-lhe a chave para o sucesso. Essa irmandade representava prestígio, a melhor de todas. Mas o que parecia a resposta, na verdade, era um caminho mortal. Elas apanhavam, levavam bofetada. E a irmandade Não se teve um mexam. preço inimaginável. Não sabemos dos detalhes. Talvez nunca saibamos. Espera, qual é o seu nome? Tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete só piora as coisas. E o que está oculto sempre se revela. Cultos mortais. A Irmandade Maldita. Se não tiver descrição, sofrerá punição. Irmã da DST. 6:30 da manhã, 20 de novembro de 2010. A polícia de Greenville, na Carolina do Norte, respondeu a uma emergência perto do campus da Universidade East Carolina. Era um acidente de carro terrível. Eles viram um carro batido num pinheiro grande. A frente do carro ficou totalmente destruída, o para-brisa quebrado. 4 jovens de uma irmandade estavam dentro do veículo. Em poucas horas, elas virariam membros da Irmandade Delta Sigma Theta. Sabe onde está? Não fazia sentido o que tinha acontecido. Ninguém conseguia acreditar naquilo. Foi uma tragédia sem sentido. Não devia ter acontecido. A Vitória queria ser uma mulher que ajudava as pessoas. Ela só queria poder ajudar a família e os amigos e fazer as pessoas felizes. Victoria Carter cresceu em Raleigh, na Carolina do Norte. Ela era bonita, inteligente e tinha o charme do Sul. Mas sua ambição a diferenciava dos outros adolescentes. A Vitória era uma pessoa muito decidida, então sempre que ela tinha uma meta, ela alcançava. A Vitória fazia parte da classe avançada, ela era muito determinada. Mas Victoria era muito mais do que uma estudante séria. Era popular, segura e andava na moda. Ela também era bem-sucedida em seu visual. A Vitória seguia todas as tendências como uma modelo sempre. Ela usava salto e sempre fazia penteados. Jay, você tá parecendo uma top model. Mas eu sou mesmo. Sua melhor amiga Gina via como a presença de Vitória afetava as garotas da escola. Ela tinha o poder de inspirar os outros. As pessoas olhavam para ela de um jeito que eu queria que olhassem para mim. Dá um oi para suas fãs. Ah, cala a boca, sua boba. Vou me atrasar um pouco. Não esquece o seu almoço. Vitória aparentava ter uma vida sem preocupações. Mas as aparências enganam. Toda a família dependia de sua mãe solteira, Bernadette. Eu trabalhava em 2, às vezes 3 empregos, então eu era muito ausente. A Vitória acabava me ajudando muito. Bernadette contava com Vitória para cuidar dos irmãos mais novos. Ela cuidava da gente e cozinhava pra gente. Ela era meio que uma segunda mãe e era nossa melhor amiga também. Apesar de ainda estar no colégio, Vitória ajudava com as finanças da casa também. Tchau. Ela tinha vários empregos. Quando eu precisava, eu dizia: Vitória, a mamãe precisa de ajuda, mas te devolvo quando receber. Ver o sacrifício da mãe para sustentar a família a afetou profundamente. Ela viu os sacrifícios que a mãe dela fazia e ela queria retribuir. Era bastante importante para ela. Ela jurou um dia ajudar a amenizar o estresse financeiro da mãe, para que nunca mais tivessem que se preocupar com as contas.
Em 2008, Vitória deu o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Ela e a melhor amiga Gina entraram para a Universidade East Carolina. Meu Deus, parabéns, que emocionante! Eu estava muito empolgada de ir para a faculdade com minha melhor amiga. Era um sonho realizando-se para as duas. Vitória agora estava a caminho de virar a mulher bem-sucedida e confiante que sempre lutou para ser. Gina é a minha chance. Vou ter que me esforçar muito. Você consegue. Na universidade, Vitória fazia questão de contar à mãe tudo o que acontecia em sua nova vida. Nos primeiros 2 anos, ela escrevia para o jornal da universidade, participava de vários clubes e ainda tirava a nota máxima. A matéria é difícil, mas eu tô indo bem. Pelas atividades extracurriculares e as notas altas, dá pra ver que ela era uma super mulher. Mas no 3º ano, Vitória começou a sentir a pressão de sua formatura iminente e seu juramento de ajudar a família a melhorar de vida. Ela queria fazer direito na Yale, então ela sabia que não tinha tempo a perder. Entrar para uma instituição de tanto prestígio não era fácil. Vitória temia que seus esforços e notas altas não seriam suficientes. Então, um dia, a caminho de sua aula, Vitória achou o que considerava a chave para garantir uma vida próspera. Era um panfleto de uma irmandade que fazia parte do que chamam de 9 Divinos. Os 9 Divinos é uma organização grega, de maioria negra. É uma organização de muito prestígio. Estabelecida em 1930, quando 9 fraternidades e irmandades juntaram-se na Universidade de Howard para combater a segregação racial e a alienação que afro-americanos sofriam. Eram irmandades que faziam coisas para ajudar a comunidade, principalmente mulheres de cor. Acho que isso atrai a muitas mulheres. Ainda mais atraente para a Vitória era a lista de membros renomados, talentosos e bem-sucedidos dos 9 Divinos. Parecia conter todos os afro-americanos que fizeram história. Membros da nossa organização veem líderes do movimento nos direitos civis, políticos, empreendedores e atletas. Até Martin Luther King Jr. fez parte dos 9 Divinos. Para a Vitória, tornar-se membro parecia uma obrigação. Ela decidiu tentar participar de uma das irmandades mais distintas dos 9 Divinos, a Delta Sigma Theta. Ela queria ser uma delta porque elas mostram o quanto as mulheres podem ser fortes e ser capazes. Como todas as irmandades, a Delta Sigma Theta começa o processo de recrutamento através de eventos abertos ao público. Em sua primeira reunião na Delta, Vitória levou a melhor amiga e agora colega de quarto, Gina. Durante a primeira reunião, ela estava muito nervosa. Vitória acreditava que era vital para seu futuro impressionar essas mulheres. Apesar de se sentir intimidada, ela fez questão de se apresentar para os membros atuais e também para os membros formados que estavam lá. Ela era realmente muito corajosa. Oi, eu sou a Vitória Carter. Prazer. Muito prazer. Vitória conheceu a presidente da divisão do seu campus, Shadiah Hicks, de 21 anos, e a vice-presidente Tiffany Lee, da mesma idade. E também as outras ex-alunas que eram conselheiras da divisão. Oi, Vitória Carter. Oi, prazer. muito prazer em conhecê-la. Vitória, prazer. Muito prazer. A conselheira de divisão é uma adulta, responsável por monitorar e garantir que a divisão obedeça às regras que a Irmandade Nacional define. Ao virar Delta, torna-se uma irmã para sempre? Adoro isso. E o que essas mulheres disseram reforçou tudo o que Vitória pensava sobre as Deltas. Aquela associação abria portas para o mundo profissional. A Delta nos ajudou a entrar nessa empresa. Sério? Com certeza. Quando conheço um membro de outra organização negra, já existe uma afinidade. Sei o que significa. É alguém que sabe o que é compromisso. Que sabe como é estar numa organização mais importante que nós mesmos para sempre. Vitória ficou fascinada. Adoraria. Eu estou muito impressionada com vocês e com o que fazem. O que as conselheiras disseram mexeu com o coração ambicioso de Vitória. Naquele momento, ela se convenceu de que aquilo era exatamente o que ela queria. Ela queria entrar para Delta Sigma Theta.
Vitória decidiu dar o próximo passo e cadastrou-se para participar. Ela ficou surpresa quando Dina não fez o mesmo. Sua amiga decidiu que estava ocupada demais para participar de uma irmandade. Agora Vitória só precisava que a Delta fizesse um convite oficial para tornar-se membro. Ou seja, escolhê-la como uma das recrutas. Ser selecionada é uma honra, é estar a um passo mais perto de fazer parte de algo mais grandioso. À espera do convite, Vitória passou a receber várias ligações e pedidos dos membros da Irmandade. Alô? Ela não tinha certeza, mas imaginava que fazia parte do processo de seleção. Eu já volto. Às vezes elas falam: ei, vai tirar meu carro do estacionamento. Ei, vai comprar meu almoço. Quero pronto em 1 hora, tá? E lavar roupas para as irmãs Delta é um pedido comum. Sem que Vitória soubesse, elas já começaram a testá-la. Querem ver quais aguentam a pressão, quais serão excluídas, porque não entram no jogo. Apesar de surpreendentes, as exigências pareciam inofensivas. Acho que ela pensou que fosse só coisa de universitário, só brincadeiras. Então, as ligações das irmãs Delta tornaram-se mais frequentes. As irmãs queriam testar o conhecimento de Vitória sobre a história longa e impressionante da Irmandade. Quem respondesse errado poderia perder a chance de tornar-se recruta. As fundadoras? Fundadores, tá? Tá bom. Osceola, McCarthy. Apesar de não ter interesse em entrar para a Irmandade, Dina sabia que virar Delta era muito importante para Vitória. Ela até a ajudou a estudar. Isso mesmo. Ela me pedia para fazer perguntas relâmpago porque queria decorar as informações. Edna Brown Coleman. Isso. Enquanto elas se preparavam para o fim de semana de boas-vindas da universidade, Vitória recebeu uma notícia importante. Ela recebeu uma ligação, entrou no quarto dela e saiu correndo, dando pulos de alegria. Ai, meu Deus! O quê? O quê? A Delta Sigma Theta convidara a Vitória para ser uma das recrutas. E esse foi o nosso ponto alto do fim de semana. O jogo não era mais importante, nem as festas, nem as outras festividades. Era o fato de que ela finalmente conseguiu o que ela queria. Demais! Eu sabia! Ai, Parabéns! Deus, Oh, meu Deus! Fazer parte das nossas organizações envolve um capital social enorme. E isso pode ajudar na sua carreira, nos seus contatos e na vida. Como recruta, Vitória devia aprender a história longa de sua organização e mostrar padrões morais e intelectuais altíssimos. Após provar-se qualificada, ela passaria por uma iniciação e viraria Delta para sempre. A recruta deve conhecer a organização a fundo e os benefícios dela a longo prazo. Em seu primeiro evento de recrutamento, Vitória esperava ansiosamente para conhecer os novos membros, que em breve seriam suas irmãs. Uma das recrutas era Brianna Gator, que também cursava o 3º ano. Como Vitória, ela era muito envolvida em atividades extracurriculares da universidade, mantinha notas altíssimas e tinha planos ambiciosos para o futuro. Oi, eu sou a Brianna. Vitória, muito prazer. O prazer é meu. A Brianna era uma garota cheia de energia. Amorosa, carinhosa, altruísta. O que você estuda? Medicina. Então já ela sonhava alto o tempo todo e... Sabe, ela corria atrás desses sonhos. Pois é, eu entendo. Enquanto as duas tornavam-se amigas, uma assessora da Irmandade interrompeu a socialização para um comunicado importante. Trotes não são permitidos. Na Delta, Sigma, Theta. Shadiah Higgs, presidente da divisão, deu à Vitória as regras do recrutamento. Vocês leiam as regras. Elas leram um papel que falava sobre a política anti-trote e assistiram a um vídeo que dizia que a Delta era contra trotes. There is no place, never has been, never will be, for hazing in Delta Sigma Theta. Vitória percebeu que as ligações noturnas que recebera e tarefas que fizera
eram consideradas trotes. Todas elas ficaram em silêncio naquele momento, pois sabiam que poderiam ter problemas. As deltas salientaram a tolerância zero da universidade para trotes, o que significava punição igual para quem fazia e para quem recebia o trote. Devem denunciar qualquer trote. Quando soube das consequências de participar de trotes, Vitória ficou surpresa. Elas podem ser expulsas, o que para essas garotas, que geralmente são as primeiras da família a entrar para a universidade, é algo muito sério. É o futuro delas. A expulsão destruiria todos os sonhos de Vitória. Ela queria vencer na vida. Ela valorizava os objetivos dela. E talvez tenha achado que não era nem tão sério. Apesar de preocupada com o que já ocorrera, Vitória saiu da reunião acreditando que aquele era o fim dos trotes. Naquela noite, as irmãs Delta pareceram provar que estava certa. Vitória e as outras pirâmides, que é como as Deltas chamam as recrutas, participaram da reunião noturna da divisão. Elas se reúnem e conversam sobre a história e fatos da Delta. Se chama PPP, Períodos de Preparação das Pirâmides. Nesse evento da Irmandade, sancionado pela universidade, Vitória brilhou. Quem pode citar todas as nossas fundadoras? Vitória? Werty, Blackwell Weaver, Osceola McCarthy Adams. Seu conhecimento sobre a Delta impressionou as irmãs veteranas, e ela sentiu-se confiante com o respeito delas. Elas fazem um ótimo trabalho reforçando o seu orgulho e seu amor pela organização. Você chega a ficar quase obcecada. Mas em apenas 2 semanas como recruta, Vitória descobriu que existia uma parte oculta do processo seletivo. Vocês representam a Delta. Se as recrutas ou pirâmides quisessem virar irmãs, elas deviam obedecer a todas as regras, sem exceção, por mais estranhas que fossem. As únicas coisas que vão dirigir são as que eu escolher. Escolhiam motoristas, escolhiam carros e as recrutas deviam pegar carona com a escolhida sempre que quisessem ir a algum lugar. Camille, você vai dirigir. Vocês 4 vão ficar juntos. Vitória devia pegar carona com Camille Arrington, assim como sua nova amiga, Brianna. Mas as ordens seguintes afetariam toda a vida das recrutas. Vão pra casa, façam as malas, a sua moradia vai mudar. As 17 recrutas foram morar num apartamento com 2 quartos e 2 banheiros que chamavam de Lago dos Patos. Elas morariam no apartamento durante todo o processo de recrutamento, aproximadamente 3 meses. Revelar onde moravam ou qualquer outra tradição oculta da Delta era estritamente proibido. Ser discreta, com certeza, é um sinal importante da sua lealdade e dedicação à organização. Você é sempre lembrada que não pode falar lá fora sobre o que acontece na sua casa. Os segredos de família são guardados. Essa é a mentalidade. Vitória e Brianna juraram segredo e, consequentemente, devoção à Delta. Nem as próprias mães sabiam onde elas moravam. Durante o processo todo da Vitória, eu achei que ela ainda morasse lá com a Jenna. Ela sempre falava comigo como se estivesse em casa. A nova vida no Lago dos Patos não era nada fácil. Era muito apertado, ninguém conseguia dormir. Tinha gente nos sofás, armários, no banheiro, ninguém conseguia descansar. Para Vitória e Brianna, a situação em que encontravam-se certamente parecia um trote. Ei, olha, vai ficar tudo bem, ok? Vamos nos ajudar. Tá bom. Mas concluíram que viver nessas condições era um sacrifício pequeno para virarem deltas. Cadê a Camille? Vamos nos atrasar. E naquela noite, elas tinham outras preocupações. É hora de se endireitarem. E toda a Delta passou por isso também. As recrutas tiveram a primeira atividade noturna, que as deltas chamam de séries. Isso deveria ajudar as recrutas a criarem vínculos fortes entre elas. E a forma como esses vínculos fortes são criados é sofrendo juntas. Vitória chegou ao apartamento de uma veterana, sem fazer ideia do que esperar. Vamos andando. Virem-se, vamos, virem-se. Para a surpresa de Vitória, Shadiah Hicks, presidente da divisão, e Tiffany Lee, vice-presidente, deram a cada recruta um tijolo.
Seguravam o tijolo o tempo todo. Estão surdas? Levantem os tijolos. Shadiah e Tiffany davam às atividades fisicamente esgotantes nomes inofensivos. TV Delta, meninas. TV Delta. Minha vamos preferida. Lá, vamos lá. Elas tinham que ficar sempre em posição de prancha. Se não conseguissem manter a posição, deviam começar de novo e continuar tentando até completarem o tempo exigido. Elas gritavam na sua cara e faziam pressão, como se estivessem num treinamento do exército. Deixa de As séries de trotes duravam horas e pareciam uma punição. Cadeira Delta, andem logo. Aí. Vão ficar aqui a Vamos noite lá. toda? Existiam punições por não fazer algo corretamente. Como irmãs deltas, deviam sentir orgulho, porque essa cara triste. Vitória sabia que aquele processo era ilegal. Mas a recompensa em tornar-se uma delta era grande demais. Ela decidiu dar o melhor de si. TV Delta. A dedicação da Vitória foi o que realmente deu forças para ela seguir em frente Segura aquele esse tempo tijolo todo. direito. Vitória acreditava que todas as mulheres poderosas e bem-sucedidas da Delta também passaram por isso. Então ela encontraria uma forma de seguir seus passos. Esse nível de dedicação sempre tem consequências. Sempre existe um preço muito alto a pagar. Na Universidade de East Carolina, Vitória Carter e sua amiga Brianna Gator eram recrutas da Delta Sigma Theta, uma irmandade de prestígio para mulheres de cor. A admissão garantia o vínculo eterno com uma sociedade de mulheres afro-americanas poderosas. Mas após algumas semanas, o processo esgotante começou a pesar. Se você participa de um processo seletivo legítimo das 17 às 21 horas e depois das 21 às 4 da manhã, você deve fazer esses trotes extracurriculares. É quase impossível manter um estilo de vida saudável. Você tá cansada? Dormir é mais importante pra você do que a Irmandade? A organização monopoliza seu tempo de manhã até a noite. Vamos lá, meninas, vamos lá. Cadeira Delta, levantem-se, levantem-se. O trote parecia intensificar-se, mas Vitória era perseverante. Quem são as fundadoras da Delta? Werty Blackwood Weaver, Winona Cardwell Alexander. Ela realmente acreditava que tinha forças para suportar. Uma característica da Vitória é que ela sempre terminava o que começava. Era muito importante para ela fazer parte da Irmandade. Cabeça erguida, não façam careta. Em outubro, seus amigos viram uma mudança em Vitória. Ela afastava-se deles e não era sociável como antes. No meio do recrutamento, eu tinha cada vez menos notícias dela. Ela teve dificuldades para administrar tantas obrigações. Braços pra baixo! TV Delta, meninas! Então, durante um dos trotes, as veteranas não eram as únicas presentes. Se as recrutas achavam que a crueldade acabaria com as adultas por perto, infelizmente estavam sem sorte. Não olhe pra mim! As conselheiras compareceram para garantir que as recrutas sofressem tanto quanto elas sofreram. Existem muitas adultas que ainda acreditam nos aspectos ilegais dessa cultura e, por isso, o processo ainda acontece. A maior traição foi que as conselheiras adultas, além de não terem protegido as garotas, participaram dos trotes. Endireita os braços também. Olha, tô cansada de falar com você, tá bom? É melhor tomar jeito. Tá entendendo? Vê se toma jeito logo. Elas xingam, chamam você de idiota, zombam de você, dão apelidos ridículos, ofendem a sua aparência. Mas olha só que magrela, você parece uma vara. São atitudes nada dignas de uma irmã. TV Delta, meninas, pra baixo. Anda logo, nada de ficarem paradas. Aquilo parecia tortura, sabe? Por que você faria suas irmãs passarem por tudo isso pra ter o mesmo título que você? Por que você ia querer que alguém fizesse essas coisas pra vocês se tornarem iguais? Não aguento mais. Pra cima! Quando Shadiah ouviu uma recruta reclamando do trote, ela mostrou como as coisas realmente funcionavam na Delta. Eu ouvi que
você quer desistir? Por mim, tudo bem. A porta tá bem ali. Ela disse que elas podiam desistir da sessão de trotes, mas todas seriam consideradas paper ou skater. Paper e skater são expressões usadas para descrever membros da organização que não resistiram ao processo oculto de trote. Vocês querem pular fases? Vejam se terão algum respeito dentro dessa organização. A Delta Sigma Theta ainda permite a iniciação, mas nenhuma das irmãs consideraria a recruta uma igual. E ser uma Delta não significaria nada no final. Mas nunca ganhariam o respeito de uma verdadeira Delta. Ganhar o rótulo de paper, para muita gente, é uma maldição. É um destino pior que a morte, porque isso significa que você, como membro, não fez por merecer o título dessa organização. E se alguma garota decidisse desistir de tudo, avisaram que nenhuma poderia fazer parte da Irmandade, pois consideravam todas uma só. E isso vale para todas vocês. Ai, mas... A Vitória estava comprometida com as recrutas e tinha medo que se ela ou alguém desistisse, nenhuma viraria membro. Eram comprometidas umas com as outras. Tá quase acabando, pessoal, sabe? Ninguém quer ser uma decepção. É aí que entra a boa e velha pressão coletiva. Tudo se resume a isso: pressão coletiva e manipulação. Para evitar que as recrutas indecisas abram a boca, Shadiah Hicks, presidente, e Tiffany Lee, vice-presidente, aparecem no apartamento para estabelecer a lei Delta. Se vocês estão achando que isso aqui é de conhecimento público, vocês entenderam mal. Discrição, discrição. Ou sofrerá punição. Ninguém falou mais nada depois disso. Deixamos as pessoas nos controlarem para ter acesso a essa suposta organização grandiosa. Os esqueletos estão no armário e ninguém quer revelar nada. Em novembro, quando as provas finais aproximavam-se, as recrutas tinham apenas mais uma tarefa pela frente: a Semana Infernal, a semana final do recrutamento. Tá pronta para essa semana? Eu não sei. E assim como o nome, era a semana mais esgotante. É o momento em que tudo que aconteceu com você antes fica 100 vezes pior. Durante a Semana Infernal, Vitória suportava noites inteiras de trotes e ia direto para a aula depois. Apesar de estar no limite, as palavras de suas irmãs deltas ecoavam em sua cabeça. Não demonstrem cansaço. Cheguem às aulas na hora certa. Não ajam como se tivessem algum problema. A modelo bem vestida e descolada que eu conhecia não estava mais ali na minha frente. E para piorar, Vitória começou a entrar em pânico quando suas notas despencaram. Acho que deve existir muita ansiedade pela decepção que os pais vão sentir e a sensação de desapontar as pessoas. Cadeira Delta. Cadeira Delta. No chão, meninas. No chão. Na semana final, as irmãs Delta intensificaram a tortura, forçando as recrutas a comer cebola crua, conhecido como maçã Delta. Morde, mastiga e passa. Anda logo. Eu não consigo entender como comer cebola crua pode unir as pessoas. Engole. A punição por hesitar ou reclamar agora fora de humilhação verbal para algo muito mais sinistro. Pode abaixar, Brianna. Vamos lá, rápido. É hora de abaixar. Vamos lá. Quando mandam você se abaixar, você se curva e segura os tornozelos. E você se prepara para apanhar com uma pá. Elas chamam de pancada. Ou levar paulada. É a maior punição de todas. Era forte o suficiente para causar danos físicos visíveis nos glúteos. Mas o que aconteceu a seguir chocaria ainda mais Vitória. Anda, dá um tapa nela. Vamos lá. Anda logo, hein? As recrutas foram forçadas, inclusive a Vitória, a dar tapas em pessoas que ela adorava. Dá um tapa. Dá um tapa nela. Tô mandando. Anda logo. Dá um tapa. Dá um tapa nela. Senão eu dou. Tá brincando? Dá outro tapa. Isso é sério? Dá outro tapa. Não, olha pra mim. Por que você tá olhando pra lá? E se não fosse forte o suficiente, elas mandavam continuar.
Quase delirando de cansaço, Vitória sabia que a situação saíra de controle. Tá brincando Mas comigo? também sabia que naquela altura, ela estava encurralada. Mais força. Não podiam contar para ninguém e não podiam ir embora. Elas tinham que suportar os trotes ou desistir e arriscar a carreira acadêmica, o futuro, contatos importantes, tudo. Quanto mais demorar, Vitória... Na calada da noite, as recrutas da Delta Sigma Theta deviam suportar agressões físicas em nome da Irmandade. Vitória Carter estava arrasada com aquele trauma. Deixaria um professor bater em você para conseguir certa nota? Sabe por que ninguém aceitaria? Porque existem leis contra isso. Do pôr do sol ao amanhecer, o abuso continuava na semana infernal por qualquer motivo considerado necessário por uma irmã. Se você não faz algo direito, você apanha. Se fizer alguma burrice, você apanha. E você precisa aguentar e não pode demonstrar dor. No Lago dos Patos, as pirâmides começam a desmoronar. Gente, sério, relaxem. Conseguem sim. Elas tinham a esperança de estar perto da linha de chegada. É difícil, mas está quase acabando. Podem aguentar mais um pouquinho? Após tudo o que sofreram, o sonho da iniciação era grande demais para desistir. 20 de novembro de 2010, 6h30 da manhã. O silêncio da manhã na Universidade East Carolina é quebrado pelo som de sirenes. Era um acidente de carro terrível. Quando a polícia chegou, eles viram um carro batido num pinheiro grande. A frente ficou totalmente destruída, o para-brisa estava quebrado. Ao volante estava Camille Arrington, de 20 anos, uma das motoristas das recrutas. A Camille Arrington machucou a cabeça. Estava atordoada. Do lado dela estava outra recruta Delta. A Taylor King, uma fratura na perna. Mas as recrutas do banco de trás não tiveram tanta sorte. Brianna Gator foi para o hospital em condições graves. A Brianna Gator tinha uma lesão cerebral muito grave. A quarta passageira teve uma morte tragicamente precoce. Acharam a Vitória Carter morta no banco de trás com o pescoço quebrado. A mãe, Bernadette, estava em casa quando a polícia deu a notícia da morte precoce da filha. Disseram, senhora, não existe um jeito fácil de dizer isso, mas a sua filha morreu num acidente de carro. Então, eu me lembro de gritar que eu não queria que fosse ela. Não tive a chance de dizer adeus. Não pude abraçá-la, dizer que a amo, dar um beijo nela. Agora que ela se foi, o que devemos fazer? Uma parte de nós se foi. A família de Brianna Gator também soube do acidente e sua mãe, Renata, correu para o hospital imediatamente. Meu bebê estava deitado na cama. Ela tinha tubos na garganta, dependia da máquina para viver. E tudo que pude fazer foi correr para o meu bebê e rezar. Os médicos fizeram o possível para manter Brianna viva até seu pai chegar para dizer adeus. A reação dele foi falar, filha, acorda, o papai tá aqui. Mas ela nunca acordou. E 5 minutos depois, contei a ele que ela tinha partido. Vitória Carter e Brianna Gator pagaram um preço caro por tentarem realizar o sonho de entrar para uma irmandade de elite. Antes dos corpos chegarem a serem enterrados, a mãe de Brianna Gator, Renata, desconfiou da Irmandade. Um fax chegou na funerária e veio da Delta Sigma Theta, dizendo que nenhum dos emblemas ou referências sobre a organização poderiam ficar sobre os caixões. Nem nada desse tipo. A exigência bizarra perturbou Renata, que estava em luto, e nem chegara a pensar na Irmandade. E o que disseram quando ela ligou para eles foi ainda mais ofensivo. E foi aí que nós soubemos que ela não era uma Delta. Que tinham faltado 2 horas para ela.
Eu perguntei 2 horas pra quê? As ações frias da Irmandade deixaram as duas famílias desconfiadas e também a polícia que investigava o acidente. A polícia devia descobrir como e por que o acidente ocorrera. Verificaram o nível de álcool e se existiam tóxicos no sangue da motorista e não encontraram nada. Porque uma pessoa saudável como a Camille Arrington era, sairia da estrada e bateria numa árvore. Para descobrir, os detetives interrogaram as sobreviventes Camille Arrington e Taylor King. Mas nenhuma das duas lembrava da causa do acidente. Elas só lembraram que teriam a iniciação da Irmandade mais tarde no mesmo dia. A Camille Arrington nos disse que elas chegaram em casa por volta das 20 horas para descansarem e estarem prontas para as cerimônias da manhã. A ideia de universitárias dormindo às 8 horas da noite parecia suspeita. Mas, uma por uma, todas as recrutas confirmaram. 8 da noite. 8 da noite. Era consistente até demais. Até onde eu sei, elas foram muito evasivas com a polícia. Com a informação que tinha, a polícia definiu a causa do acidente como negligência da motorista Camille Arrington. Ela declarou-se culpada por 2 mortes através de um veículo, tendo que cumprir liberdade condicional e serviço comunitário. Mas sem provas que indicassem trotes, a polícia não tinha por que processar as irmãs Delta, nem a Irmandade. E o caso foi encerrado. Mas não para Bernadette. Ela estava convencida de que o acidente fatal estava de alguma forma ligado a trotes. Eu sentia que a melhor forma de obter resposta era contratando um advogado. O fato do celular dela não estar entre os pertences é realmente muito suspeito. Lá no fundo, sabíamos que existiam trotes. Começamos uma investigação para tentar descobrir o que tinha acontecido. Você tem motivos para se preocupar. E o que descobriram expôs completamente a Irmandade Secreta. Um acidente de carro trágico tirou a vida de recrutas da Delta Sigma Theta, Victoria Carter e Brianna Gator. A Irmandade negou qualquer trote que levara ao acidente de carro, e as recrutas confirmaram. 8 da noite. 8 da noite. As únicas acusações foram contra a motorista Camille Arrington. Ela declarou-se culpada pelas 2 mortes, tendo que cumprir liberdade condicional e serviço comunitário. O caso estava fechado, mas as famílias das vítimas decidiram começar uma investigação própria. Aquilo não fazia sentido? Não conseguíamos respostas? Eu sentia que aquela história toda estava muito mal contada. Então, quando uma irmã Delta abordou Bernadette e deu a ela o celular de Victoria, suas suspeitas aumentaram. Eu achei muito estranho a polícia não ter devolvido o celular dela pra gente. Ainda mais bizarro era a falta de informações no celular. Nosso especialista concluiu que alguém tirou o chip do celular e foi mergulhado na água. Eu não fazia ideia que uma irmandade chegaria a esse ponto para esconder o que realmente acontecia. Mas eles ainda não sabiam exatamente o que as Deltas tentavam esconder. Quando advogados investigaram como a Irmandade ficou com o celular de Victoria, eles descobriram uma conspiração. Isso é o que vamos investigar agora. A polícia de Greenville tinha a obrigação de entregar o celular para a mãe da Victoria. Nesse caso, alguém dentro da polícia que pôde pegar o celular da Victoria entregou o mesmo para uma conselheira Delta. No final das contas, a policial tinha uma motivação particular para ajudar a Irmandade. Ela também era uma Delta. Como advogado, lido com isso o tempo todo. Sempre tentam acobertar delitos. Eu nunca vi algo chocante assim. Com licença, senhora. Da mesma forma, a família de Brianna Gator finalmente recuperou seu celular através da Deltas. Mas eles não destruíram por completo as informações no celular. Shadaya Hicks. Uma mensagem de um membro ficou no celular da Brianna. E era uma mensagem avisando que todas as irmãs deviam deletar qualquer informação relacionada a Delta Sigma Theta. Agora sabiam com certeza que as Deltas tentavam esconder algo. Mas o que seria?
Por 2 anos, as famílias e seus advogados trabalharam incansavelmente para descobrir. Mas o muro de silêncio da Delta não cedeu. Eles nunca descobriram os conteúdos das mensagens apagadas. Mas em 2013, o caso voltou à tona, quando eles conseguiram um mandado para que Camille Arrington, a motorista, fizesse um depoimento, sob juramento. A Camille Arrington finalmente contou a verdade dos trotes físicos que aconteciam na Irmandade. Mas não parou por aí. Ela também revelou por que as recrutas nunca denunciaram a Irmandade. Did you ever make a report to any of the chapter advisors? Our chapter advisors were hazing us too, so no, I didn't. Com as revelações de Camille, os advogados conseguiram intimar todas as recrutas para darem depoimento. Sob juramento, suas histórias mudaram drasticamente. Quando a Camille nos disse o que tinha acontecido, todas as recrutas corroboraram com o que ela disse. Yes. Agora que os trotes vieram à tona, Camille e as outras recrutas finalmente revelaram a verdade sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Meus parabéns. O período de recrutamento estava finalmente acabando. As garotas descobriram que a iniciação à Irmandade aconteceria naquela tarde. Marquei um horário para vocês. Mas primeiro, Estejam prontas? as irmãs instruíram Camille Arrington a levar Taylor King, Rihanna Gator e Victoria Carter para um salão de beleza às 6h30 da manhã. So to the best of your recollection, you didn't sleep at all Thursday night? Not really. To the best of your recollection, you didn't sleep Wednesday night? Right. De acordo com pesquisas, privação de sono tem um impacto profundo numa série de coisas. Seu julgamento, sua habilidade de manter o foco e como toma decisões. Devido aos trotes da Delta, Camille Arrington estava há 60 horas sem dormir, quando recebeu a ordem de dirigir. Para Victoria e Brianna, foi uma sentença de morte. Ela estava tão exausta que ela adormeceu no volante e o veículo saiu da estrada. As famílias tentam provar que não foi um incidente de trotes isolado, mas, na verdade, o resultado fatal de uma política sinistra bem conhecida, que tem um legado grande dentro da organização. As raízes da corrupção são profundas. E não são só universitários jovens e inconsequentes fazendo trote para entrar em uma fraternidade. São pessoas na posição de impedir isso que não fazem nada. Até hoje, a Irmandade e suas superiores não enfrentaram nenhuma acusação relacionada aos trotes, mas a luta legal continua. As famílias de Victoria e Brianna compartilham o mesmo objetivo: proteger outras jovens de sofrer um destino parecido. Quando você perde um filho, fica um vazio. Fica um vazio que ninguém pode preencher. Carrego a dor todos os dias e ela nunca deixa você. Tem dias que eu quero ligar para ela e eu não posso. Sinto falta dela todo dia.